Na época da faculdade, eu tinha um amigo que bebia muito. E quando bebia, ele não tomava as melhores decisões. Esse cara namorava uma menina há anos e o relacionamento deles sempre foi conturbado. Eles já tinham brigado e se separado várias vezes, mas sempre acabavam voltando a namorar. Ela era um pouco mais velha do que nós, então a formatura dela foi um pouco antes da nossa. E esse meu amigo foi lá na formatura dela porque eles estavam juntos na época. Pois bem, como de praxe, ele bebeu muito. Open bar de formatura, bebida à vontade. A relação deles andava mal, mas lá na formatura, no calor da música, da alegria, do entorpecimento, lá ele tomou uma decisão para tentar salvar a relação. Ele pediu a moça em casamento na frente dos pais dela. Ela aceitou, eles comemoraram juntos, os pais aprovaram, todo mundo feliz, mas ele bebeu muito. No dia seguinte, ele não lembrava que tinha pedido a moça em casamento. E não só ele não lembrava, como ele se arrependeu de ter pedido ela em casamento. A boa e velha ressaca moral. Ou seja, ele retirou o pedido de casamento. Imagine essa menina explicando para os pais dela essa história. Enfim, como é de se imaginar, foi aí que eles terminaram de vez. Ela terminou com ele no caso. Quando eu conto essa história na sala de aula para os meus alunos, sempre aparece alguém que diz assim: professor, o amor nos leva a fazer coisas muito idiotas, né? Nesse caso, não foi tanto o amor, foi o álcool, ou talvez o álcool multiplicado pela paixão da juventude, mas nós precisamos admitir. Nem sempre o amor é um mar de alegrias, tem muita gente neste momento sofrendo por amor. Se você não está sofrendo por amor agora, você provavelmente conhece alguém que está. Só que, apesar de não ser um mar de alegrias, o amor pode ser muito poderoso e existem muitas histórias de amor que nos mostram esse poder do amor. Basta você conhecer, por exemplo, a história de amor do Johnny Cash e da June Carter. Essa história virou até um filme chamado Johnny and June. Os dois eram músicos e se tornaram grandes nomes da música country nos Estados Unidos. Eles se conheceram nos bastidores de um show. E nesse dia, a June disse para o Johnny: "Eu sinto que eu já conheço você." Eles começaram ali uma relação amorosa e uma parceria artística. Eles fizeram tours juntos, foram muito premiados, ganharam o Grammy, por exemplo, esse grande prêmio da música. Ganharam esse prêmio tanto nas composições que eles fizeram juntos, como cada um deles ganhou sozinho também nas suas carreiras solo, individuais. Um dos maiores desafios da vida do Johnny Cash foi o problema dele com as drogas. E uma das principais razões da vida dele não ter sido destruída por isso foi justamente a June. Ela ajudou o Johnny a se livrar dessa dependência de uma vez por todas. Eles permaneceram juntos por 35 anos e quem separou os dois foi a morte. No dia 15 de maio de 2003, a June faleceu. Menos de 4 meses depois, no dia 13 de setembro de 2003, o Johnny Cash também nos deixou. Isso é muito triste, mas é muito comum. Em casais que vivem juntos há muito tempo, onde o amor é verdadeiro e forte, quando um vai embora, pouco tempo depois, o outro também costuma partir. O amor é poderoso. Os estudos científicos mostram que pessoas que vivem relações amorosas felizes tendem a ser pessoas mais saudáveis, mais satisfeitas com a vida. Essas pessoas, inclusive, vivem mais. Elas tendem a viver mais anos em média do que pessoas que não vivem relações amorosas felizes, pessoas solteiras, por exemplo. O amor é poderoso e justamente por isso a perda de um amor é tão impactante. Os estudos sobre resiliência humana nos mostram que a mente humana é muito forte. Poucas coisas são capazes de derrubar um ser humano de modo que ele não consiga se reerguer depois. Basta você olhar para a sua vida. Veja quanta coisa você superou e continua superando. Veja quanta coisa você achava que não seria capaz de superar, mas você superou. Só que uma das coisas que a ciência nos mostra que é dificílima de superar é justamente a perda de uma pessoa amada em um casal que está junto há muito tempo.
Isso, é claro, é um exemplo extremo, mas quase todos nós já vivemos uma versão menor disso, que é a dor do coração partido. A dor de dizer adeus a alguém que nós amamos, a dor do término de uma relação amorosa. O fim de uma relação amorosa é profundamente doloroso e nós sabemos que essa dor, a dor do coração partido, ativa circuitos cerebrais que estão associados à dor física. São os mesmos circuitos responsáveis pela mediação da angústia emocional que você sente quando você quebra a perna ou leva um soco na cara, por exemplo. Esses mesmos circuitos se ativam na dor do fim de uma relação. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aí preferiam ter as duas pernas quebradas em vez de passar pela angústia do coração partido que você viveu ou que você ainda está vivendo. O amor é complexo. Às vezes parece contraditório, mas é inegável a importância e o peso dele na vida humana. E justamente por isso, refletir sobre o amor, pensar sobre o amor é fundamental, porque quanto mais clareza você tiver a respeito do amor, mais saudáveis serão as tuas relações amorosas, e justamente isso nós faremos aqui no vídeo de hoje. Nós vamos refletir sobre o amor. E para isso nós vamos utilizar conhecimentos vindos da filosofia e também das ciências que estudam as relações entre a mente, o cérebro e o comportamento dos seres humanos. Eu quero te explicar as diferenças entre carência, paixão e amor e os efeitos de tudo isso aí na sua vida. O meu objetivo é que ao final do vídeo você tenha mais clareza sobre o papel do amor na sua vida e principalmente que você tenha clareza sobre como conduzir as suas relações amorosas com mais sabedoria, para que elas sejam fonte de alegria e não de angústias. E para isso, eu vou te ensinar aqui uma verdadeira declaração de amor, de acordo com o pensamento filosófico e a ciência que estuda as relações humanas. Por que falar de amor? É porque, em primeiro lugar, o amor é o tema mais interessante. As canções mais ouvidas, os livros mais lidos, os filmes mais assistidos são todos sobre o amor, ou no mínimo eles têm uma história de amor lá no meio. Até em filmes sobre robô alienígena e dinossauro você encontra uma história de amor para dar uma aquecida no roteiro. Os nossos vídeos mais assistidos são aqueles em que eu falo sobre amor e relacionamentos também. Mas você pode virar para mim agora e falar assim: Pedro, eu discordo. O amor não é o tema mais interessante. O tema mais interessante para mim é a economia. E aí eu te digo, é porque você ama economia. O tema mais interessante para mim é a neurociência. É porque você ama a neurociência. Então, o amor é o tema mais interessante e mesmo que ele não seja para você, é o amor que te faz se interessar pelo tema mais interessante da sua vida, seja ele qual for. Mas será que o amor é uma coisa boa ou ruim? Olha, eu não sei você, mas eu já sofri algumas vezes na minha vida com um coração partido. E lá atrás, quando eu era jovem e estava sofrendo com um coração partido, eu lembro nitidamente de desejar uma coisa. Eu desejava não sentir mais aquilo. A dor do coração partido é tão real, tão visceral, que a minha vontade era nunca mais sentir isso, nunca mais amar. E nessas horas nós podemos pensar que o amor é algo ruim, algo negativo, prejudicial. Só que aí eu quero te propor uma reflexão. Imagine o mundo sem o amor. Imagine um mundo onde o amor simplesmente não existe. Esse mundo seria melhor ou pior? Eu acho que a maioria de nós concorda que seria um mundo pior. O amor, portanto, é uma virtude. Essa é a definição de virtude do grande filósofo francês André Comte Sponville. Quando você pensa no mundo sem uma coisa, quando você imagina o mundo sem uma coisa, e esse mundo se torna pior, é porque isso é uma virtude. A justiça é uma virtude porque um mundo sem justiça seria um mundo pior. O amor é uma virtude porque um mundo sem amor seria um mundo pior. Mas isso não significa que o amor é bom o tempo todo para todo mundo. Só que eu acho que a maioria das críticas que as pessoas fazem ao amor são porque as pessoas confundem outras coisas com amor. Ou seja, as pessoas chamam de amor coisas que não são amor. E a primeira coisa que as pessoas costumam achar que é amor, mas não é a carência. A carência cria afetos imaginários.
Tome cuidado, porque nem tudo que você deseja te faz bem. Muito pelo contrário, é perfeitamente possível você desejar muito algo ou alguém que no fim das contas te faz mal. Especialmente quando nós estamos sentindo essa carência, esse vazio dentro de nós, as nossas emoções são muito traiçoeiras e elas nos fazem buscar situações, projetos e relações que no fim das contas vão aumentar ainda mais o buraco no nosso peito. Então, tome cuidado. Sempre que você estiver carente, duvide desses afetos que estão aí dentro de você, porque eles podem ser obra da tua autossabotagem, uma armadilha emocional. Lembre-se disso. A carência cria afetos imaginários e você pode estar chamando de amor uma tentativa de tapar um buraco emocional aí dentro de você. Só que quando você sente esse vazio emocional, essa carência, esse buraco dentro de si, eu preciso ser honesto com você. Nada vindo de fora vai preencher esse seu vazio emocional. Nessas horas, eu me lembro de uma belíssima frase. Enquanto não atravessarmos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Dizem que essa frase é do Fernando Pessoa, outros dizem que é de um professor chamado Fernando Teixeira de Andrade, mas eu confesso que eu procurei o livro de onde veio a frase, eu não encontrei a fonte. Então eu sinceramente não sei quem é o autor. Mas não importa, é uma frase bela e sábia. Veja só, para viver a dois, antes é necessário ser um. E aqui eu quero te falar uma coisa que não é fácil de ouvir e muito menos fácil de aceitar. A solidão é a condição primária da nossa existência. A solidão é a condição primária da existência humana. Você está sozinho. E nesse momento talvez você vire para mim indignado e fale: imagina, Pedro, eu discordo de você. Eu tenho família, eu vivo rodeado de pessoas que me amam, eu não me sinto sozinho. Mas a questão é que você está, sim, sozinho. A solidão é uma condição da existência apontada por diversos filósofos ao longo da história do pensamento filosófico. E eu estou falando aqui da solidão existencial. Eu sei que é difícil aceitar isso e talvez você não tenha nem entendido ainda, mas eu vou fazer você compreender essa ideia agora, com uma pergunta que eu faço para você agora. É possível alguém viver por você? A resposta, é claro, é não. Não é possível que alguém viva por você. E agora você percebe que você, eu, todos nós estamos, sim, sozinhos. Porque ninguém pode viver por você. Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode viver por você e ninguém pode morrer por você. É nesse sentido que a existência humana é solitária. É dessa solidão que eu estou falando, da solidão existencial. A solidão existencial, que é o próprio fardo de existir. E ninguém vai carregar o seu fardo nunca. Você carrega o seu fardo sozinho. Claro que nós podemos nos apoiar uns nos outros, ajudar uns aos outros, mas eu quero que você perceba essa ideia filosófica essencial. Ninguém pode viver no nosso lugar, ninguém pode viver por nós, morrer por nós ou amar por nós. E, portanto, nós estamos sozinhos, sim. Por mais que às vezes nós compartilhemos o convívio com outras pessoas. Só que conviver não significa que você vive pelo outro, porque você só vive por você, você só decide por você, só pensa por você, só controla aquilo que está no seu controle, enquanto a maioria das outras coisas do universo não está no seu controle. A sua vida é sua e de mais ninguém. E aí você me pergunta agora, mas Pedro, o que diabos isso tem a ver com o amor? Ora, tem tudo a ver. Como disse o poeta Rainer Maria Rilke, o amor são duas solidões, protegendo-se uma à outra. E sabe o que isso significa? Que você precisa atravessar a sua solidão, encarar a sua solidão. Você precisa estar seguro, firme, completo com você mesmo, na tua existência solitária, antes de procurar alguém, antes de buscar um amor. Porque quando você encara e atravessa a tua solidão, quando você enfrenta a solidão e finalmente encontra o conforto e a segurança de ser você mesmo, aí essa solidão deixa de ser solidão e passa a ser solitude.
Solitude é a alegria, o carinho, a sensação gostosa de estar sozinho consigo mesmo. Solitude é o conforto que você sente quando você está sozinho porque você já atravessou e enfrentou a tua solidão. Isso não significa que você vive sozinho, isolado como um ermitão, nada disso. Isso só significa que quando você está sozinho, não existe um buraco a ser preenchido, não existe um vazio emocional. E, portanto, isso significa que você não busca uma relação por carência. Você busca uma relação para multiplicar e potencializar a tua existência. E a existência, é claro, da pessoa que está ao seu lado. E não para tapar um buraco emocional aí dentro de você. Carência cria afetos imaginários. Se você não estiver completo consigo mesmo, você vai passar o resto da sua vida procurando uma metade para te completar. E nenhuma relação vai preencher esse pedaço que está faltando aí, esse buraco emocional e existencial. E você vai viver reclamando, dizendo que não consegue ser feliz no amor. Só que você nunca vai ser feliz no amor se você não souber ser feliz consigo mesmo. E para isso você precisa de paciência e de autoconhecimento. Não existe leveza maior do que você se sentir confortável na companhia de si mesmo. E quando você consegue ser leve assim, a companhia de outra pessoa não vem para preencher um buraco. Ela vem para potencializar e multiplicar as alegrias. Não existe poder maior do que você assumir o comando da sua própria mente. Autoconhecimento é liberdade. Sabe qual é o meu maior sonho? Uma nova sociedade. Imagina um mundo onde você tem nas suas mãos todas as ferramentas para você entender o seu cérebro e assumir o controle da sua vida. Essa é a nova sociedade que eu quero construir. É isso que eu tento fazer aqui no canal Neurovox, aos pouquinhos na vida das pessoas, porque os nossos maiores inimigos muitas vezes são as armadilhas da mente. Padrões emocionais como a carência, os maus hábitos, grandes mentiras que travam as nossas vidas. Infelizmente, a maioria das pessoas vive tentando fugir dessas armadilhas. Só que nenhuma fuga vai te ajudar a escapar quando as ameaças estão aí dentro de você. É por isso que tanta gente vive lutando consigo mesma, brigando com as armadilhas da mente. Por exemplo, como eu disse, brigando com a carência. Procrastinação, dificuldade de manter constância nos hábitos novos que você começa. Desânimo, falta de foco e energia para fazer o que precisa ser feito, esquecimento constante, medos e ansiedades que te impedem de lutar pelo que você deseja, dificuldade de impor limites e respeito, insatisfação nas relações pessoais e profissionais, memórias que machucam e você não consegue esquecer, timidez paralisante e muitas outras armadilhas da mente. A questão é que existem conhecimentos e ferramentas validados pela ciência que a maioria das pessoas não conhece. Conhecimentos e ferramentas capazes de combater tudo isso com muita eficiência. São soluções práticas que permitem que você entenda o seu cérebro, as suas emoções e o seu comportamento e assuma o controle da sua vida de uma vez por todas. Se você quer melhorar a tua vida, você precisa mudar, fazer diferente do que você vem fazendo até agora. Só que sem autoconhecimento, você vai viver tropeçando sem rumo. Como disse o poeta Sérgio Vaz, se você faz tudo sempre igual, é seguro que você nunca se perca, mas é possível que você nunca se ache. O mundo está repleto de dificuldades e de incertezas. Frente a isso, a maior força está em assumir o controle da tua mente, do teu foco, das tuas emoções, dos teus hábitos e pensamentos. E voltando ao tema do nosso vídeo, eis o primeiro problema do amor, que na verdade não é um problema do amor em si, é um problema das pessoas que chamam isso de amor. Carência não é amor. Carência cria afetos imaginários. Muita gente me pergunta: Pedro, o quanto eu preciso mudar para conseguir amar a mim mesmo, respeitar a mim mesmo? Só que essa pergunta está errada, ela está invertida. A pergunta certa é o contrário. O quanto eu preciso amar a mim mesmo, respeitar a mim mesmo, para que eu consiga mudar? Foi o grande psicólogo Carl Rogers que disse: a vida humana é um paradoxo.
Quanto mais eu me aceito como sou, mais eu sou capaz de mudar e me tornar alguém melhor. Ou seja, antes de qualquer mudança, você precisa admirar as suas qualidades, reconhecer e aceitar os seus defeitos, justamente para que você esteja consciente deles e seja, de fato, capaz de mudar. Sem autoaceitação não há mudança, não há transformação e não existe autoaceitação sem autoconhecimento. O segundo problema, a segunda coisa que as pessoas chamam de amor, mas não é a paixão. Se você já conhece o meu trabalho aqui no YouTube há algum tempo, você já deve ter me ouvido falar isso. A paixão é um estado de demência temporária. E de fato, quando nós ficamos apaixonados, o nosso cérebro passa por diversas alterações. E uma dessas alterações é uma inibição do córtex pré-frontal. E sabe o que mais inibe o seu córtex pré-frontal? A bebida alcoólica. Ou seja, ficar apaixonado é mais ou menos como ficar bêbado. Além disso, a paixão é um estado hiperdopaminérgico e, grosso modo, os sistemas dopaminérgicos do cérebro são responsáveis, entre outras coisas, por motivação e prazer. Então, a paixão é uma espécie de estado de euforia enebriada e todos nós sabemos que uma paixão correspondida é uma delícia. Então, do ponto de vista científico, a paixão é um estado de altíssima intensidade emocional. Só que a paixão é passageira. A paixão tem alta intensidade e curta duração. Essa é a maneira como a paixão se manifesta no cérebro humano. Só que o amor é diferente. O amor é um sentimento de baixa intensidade e longa duração. O amor é mais sereno, mais brando, mais carinhoso e menos eufórico. Eu gosto muito da definição de amor do grande filósofo Baruch Spinoza. Em um dos livros mais fantásticos e difíceis da história da filosofia, o Spinoza diz o seguinte: o amor nada mais é do que uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Veja só que definição difícil, eu vou repetir ela para você então. O amor nada mais é do que uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Eu sei que mesmo ouvindo pela segunda vez você ainda não entendeu, porque eu mesmo não entendi quando li nem na primeira nem na segunda vez. Então vamos explicar isso usando um exemplo simples e prático. E não tem melhor exemplo do que uma declaração de amor. Bora fazer uma declaração de amor espinosista. A ideia de que você existe me alegra. Existe uma alegria em mim e a causa dessa alegria é a ideia de que você existe. Simplesmente por estar consciente de que você existe, eu sou tomado por uma imensa alegria. É disso que o Spinoza está falando. E nessa hora você pode estranhar um pouco isso que o Spinoza disse. Você pode dizer a uma pessoa assim: a minha alegria é ter você ao meu lado. Mas aqui nós temos um problema. E se essa pessoa resolve te largar? E se essa pessoa se apaixonar por uma outra? E se essa pessoa deixar de querer estar ao seu lado e decidir partir? A ideia da existência dela continua te alegrando? Para muita gente, não. Nesse caso, segundo Spinoza, você não ama a pessoa. Você ama tê-la ao seu lado. Você ama a presença dela ao seu lado. Se você ama alguém verdadeiramente, pelo menos segundo Spinoza, a ideia da existência dessa pessoa te alegra mesmo quando ela não está mais com você. E é claro que você pode amar a pessoa e também amar a presença dela ao seu lado. Mas eu te pergunto, você já amou verdadeiramente alguém à maneira do Spinoza? Aliás, quanto do seu amor é posse? Quanto do seu amor é desejo de controlar o outro? Em uma relação, quanto desse suposto amor que a pessoa diz sentir por você, na verdade, é o ego dela querendo te controlar? Quanto do que você faz na sua relação é para alimentar o ego do outro? Quanto a pessoa que está ao seu lado respeita, aceita e valoriza você, quem você é? O quanto essa pessoa que está ao seu lado quer que você deixe de ser quem você é para se encaixar no mundo dela? Essas são perguntas fundamentais e uma reflexão sobre o amor. Porque a maior liberdade que existe é você se sentir confortável na companhia de si mesmo. Só que eu vejo muita gente sofrendo por aí, tentando se encaixar no mundo de outro ser humano. A pessoa aceita coisas que, no fundo, ela não gostaria de aceitar. Ela finge gostar de coisas que, no fundo, ela não gosta. Ela deixa de fazer coisas que são importantes para ela, coisas que trazem alegria para a vida dela. Tudo
para agradar outro ser humano. E a pessoa, muitas vezes, acredita que isso é amor. Só que não é. Se eu peço a você para você deixar de ser quem você é, para me agradar, para se encaixar no meu mundo, eu não quero um amor. Quem faz isso quer um acessório de autoafirmação, um acessório para massagear o próprio ego. Não confunda as coisas e lembre-se de que antes de amar qualquer outra pessoa, você precisa em primeiro lugar de amor próprio e, portanto, você precisa respeitar quem você é. Paixão não é amor, carência não é amor, ego e narcisismo não são amor. Então, afinal, o que é o amor? O que, segundo essa perspectiva filosófica que eu estou trazendo aqui, é o amor? Mais uma vez, eu sinto que a melhor maneira de definir o amor é através de uma declaração. Uma declaração de amor filosoficamente verdadeira e verdadeiramente filosófica. Eu estou sozinho. Ninguém pode viver por mim. Você está sozinho. Ninguém pode viver por você. Mas o amor pode nos salvar disso. Porque dentro da minha solitude, a tua presença e a tua existência me tornam maior, mais alegre, mais potente, mais feliz. E quando a solidão surge, porque ela é inevitável, mesmo para quem encontra conforto na solitude, às vezes vem a solidão. E quando ela surge, quando eu olho para dentro de mim e me encontro perdido, a tua presença e a tua existência me protegem das angústias. E me dão forças para encarar as angústias da existência com mais alegria, com menos tristeza, com mais força, com menos dor, com mais coragem. Não porque nós somos metades, mas porque nós somos maiores juntos. Tua presença e a tua existência me tornam maior, me tornam melhor em mim mesmo. Tua presença e a tua existência são tão poderosas ao ponto de tornar as angústias da minha solidão suportáveis e, quem sabe, até insignificantes. E se um dia você for embora, eu ficarei triste, claro, por não ter você por perto, mas eu também ficarei sereno e tranquilo, porque eu sei que graças à sua presença e à sua existência, eu me tornei alguém melhor. Porque toda vez que eu lembrar de você, junto com a saudade virá também alegria e gratidão por ter tido o privilégio de ter a minha solidão protegida por alguém tão grandioso como você. Pena que não durou mais, mas se é longe de mim que agora a tua solidão está mais protegida, que a tua existência está mais plena, que a tua vida é mais potente e alegre, então só me resta respeitar e tentar me alegrar por saber que você está melhor. Porque você não é uma extensão de mim, você não é minha metade, você é você inteira. E quanto mais inteira, quanto mais plena, quanto mais potente, grandiosa em si mesma você estiver, mais feliz eu também estarei, mesmo longe. Eis então uma declaração de amor verdadeiramente filosófica e filosoficamente verdadeira. Quanto maior for o teu autoconhecimento, mais o amor será capaz de potencializar a tua existência.